Nós temos a grande alegria de cultuar o Senhor. Estamos mais uma vez reunidos em nome do Senhor. Hoje vamos estudar a palavra de Deus a respeito do jugo de Jesus, como caminhamos. E estamos estudando uma série de estudos sobre caminhando em Cristo. E hoje vamos focar no jugo de Jesus. Eu fiz umas transparências para a gente olhar daqui a pouco como que é o jugo, mas a primeira é só para a gente ler o texto junto, de Mateus capítulo 11, verso 28, 29 e 30. Irmãos, conseguem ler lá no fundo? Dá para ler? Vamos ler juntos, Mateus 11, o jugo de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que maravilha! Que bom que Jesus veio ao mundo para aliviar a todos nós da sobrecarga. Como era uma coisa difícil. Imagina a vida sem Jesus. Você que conheceu Jesus na vida adulta, que tem uma memória do que é sobrecarga, porque eu não tenho muito isso, eu tenho sim, sabe, uma memória dos meus pecados de juventude, de adolescente, de criança, e que até eu já contei algumas coisas aqui que eu fiz, né? Roubar dinheiro de um tio dentro de casa. Mas quando eu escuto alguns irmãos contando uma vida que vieram das drogas, dos vícios deste mundo, eu imagino que a sobrecarga é muito maior, de pecado, de peso, de consciência. E se Jesus não tivesse vindo, o que seria de todos nós? O que seria de mim? Mesmo que cresci no lar evangélico, desde o berço, na igreja batista, aprendi desde criancinha, por isso que eu gosto de cantar com as crianças, porque as professoras cantavam comigo, os pastores cantavam quando eu era criança, eu aprendi desde criança, como Jesus é bom, como Ele é maravilhoso, como nós podemos aprender andando com Jesus, como nós podemos realmente ter uma vida maravilhosa, por isso que é chamado que a vida cristã é maravilhosa. A vida cristã é maravilhosa. Então hoje vamos meditar sobre isso, como nós precisamos aprender, exercitar o jugo de Jesus. Na última mensagem que transmiti, estava lembrando uma frase, obrigado, Lana. Lembrando uma frase de Billy Graham, quando ele disse, Jesus disse que voltaria quando o mundo menos esperasse, e nunca houve uma geração tão distraída quanto a nossa. Então eu preguei sobre a geração de Noé, como o povo vivia distraído até que Jesus veio. Eu quero lembrar isso, nós temos que estar sempre atentos a tudo que nós aprendemos na palavra de Deus, porque o nosso alvo é Cristo. Estava hoje olhando uma figurinha dos embaixadores do rei, que tem um alvo pintado e as flechas acertando o alvo, e diz, nosso alvo é Cristo. Aquilo que eu tenho repetido aqui, irmãos, nós precisamos focar no nosso alvo. Nosso alvo é Deus, ou Cristo, e o caminho é Jesus, e a força que nós recebemos vem do Espírito Santo. Por isso precisamos caminhar em Cristo, não só agora, mas todos os dias da nossa vida. Precisamos aprender e nos aperfeiçoar, como nós podemos realmente caminhar em Cristo Jesus. Então eu pergunto, como podemos carregar o jugo de Jesus? Você já deve ter ouvido mensagens sobre esse texto de Mateus capítulo 11. Mateus 11, capítulo 11, versículo 28 e 29, que nós lemos aqui. Você deve ter lido várias vezes, se você leu a Bíblia toda, então você várias vezes pensou e passou por esta passagem. Como podemos carregar o jugo de Jesus? Como podemos ter uma vida de fé e confiança em Jesus? Nos dias de Jesus, o jugo era muito conhecido. Alguém aqui conhece o que é o jugo? Hoje, alguém aqui conhece o que é o jugo? Alguns conhecem, os mais vividos, né? Os adolescentes aí conhecem o que é o jugo? Sabe o que é uma peça? O jugo, chamado peça, né? Então vamos pensar, vamos dar uma olhadinha aqui, né?
Isso aqui é o jugo. É uma peça de madeira. E ela era usada para unir dois animais. Geralmente, dois touros, dois bois, e cada um ficava com o pescoço numa daquelas curvas ali. E aquilo encaixava a cabeça do touro. Então, quando o animal estava sob o jugo, ele estava sob a direção do camponês. Então, o camponês vinha lá atrás, segurando o arado, e ele podia produzir muito mais do que só com a enxada, sem o auxílio de um animal ou de dois animais. No caso, o jugo é para trabalhar com dois animais ao mesmo tempo. Eu disse para os irmãos que durante as minhas caminhadas, corridas, já ouvi a Bíblia toda esse ano, né? Eu já ouvi de novo os Salmos e já estou ouvindo de novo Provérbios. Eu estava ouvindo essa semana um dos Provérbios de Salomão dizendo que se o camponês tiver um animal para arar a terra, ele vai ganhar muito mais do que aquele que não tem. É questão de produtividade. Hoje são os tratores, né? Os tratores, esses grandes tratores que fazem um trabalho de centenas de homens, né? E tem produzido aí, no Mato Grosso a gente vê isso no nosso campo, que coisa linda que é a produção de mantimentos em Mato Grosso. Mas naquele tempo era assim, não tinha motores, eles tinham os animais. Então, nos dias de Jesus, quando Jesus fala do jugo, todo mundo sabia o que era, e todo mundo sabia do que Jesus estava falando. E o jugo é esse instrumento de madeira ali unindo aqueles dois bois. Aqueles dois bois são proporcionais, mesmo tamanho, mesma força. Parece que são, né? Quer ver a diferença? E aqui são proporcionais? Aqui um maior que o outro, um mais forte que o outro. Percebe como o jugo está meio inclinado para baixo do outro? Quando o jugo não é igual, um animal sofre mais do que o outro. Quando o jugo é igual, a carga é equilibrada. Os dois trabalham ao mesmo tempo, carregando o mesmo peso. Quando o jugo desigual, alguém vai sofrer mais. Podemos pensar no jugo desigual também, se colocar um boi com uma mula, um jumento, é jugo igual? Não é. O jumento não vai aguentar a força que tem o boi. Ele vai sofrer. Haverá uma briga ali entre os dois, porque um não vai conseguir andar, o outro quer continuar. Então, isso se chama jugo desigual. Quando o jugo está colocado sobre duas pessoas diferentes, no caso aqui, dois animais diferentes. Mas pode ser gente também. Você está pensando em casar, um é santo, o outro é demônio. Eu lembro, quando eu vejo uma foto dessa, eu lembro dos antigos russos, falavam para os jovens, olho grande para não casar com uma diaba. Fala assim, abre bem o olho, vê com quem você vai casar. Parece que é santa, mas pode ser uma diaba. Pode ser o inverso também. Pode ser um diabo. Olha, moça, abre o olho grande para não casar com o diabo. Isso é jugo desigual. Isso chama-se jugo desigual. Paulo escreveu em 2 Coríntios 6,14 sobre isso. Todo mundo conhece esse texto, né? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Ele fala várias coisas aqui sobre jugo desigual. Aí a moça crente está pensando em igreja, oração, Bíblia. O jovem que não é crente está pensando em bebida, sexo, vícios, jugo desigual. Ninguém deve se colocar debaixo de jugo desigual. O jugo deve ser igual. O jugo deve ser igual. Então, quando Jesus falou sobre jugo, as pessoas entenderam o que Jesus estava falando. Jesus estava convidando as pessoas para seguirem-no, para aprenderem com seus ensinamentos, para confiarem nele, porque ele estava prometendo alívio e descanso em troca daquela submissão que eles tinham antes, que era chamado jugo da lei. Na submissão a Jesus estariam tendo alívio e conforto. Essa metáfora que Jesus usou também simbolizava na época, o jugo simbolizava também opressão e escravidão. Quando Jesus convidava as pessoas, ele estava convidando para elas confiarem nele, porque ele tinha de fato alívio para cada um daqueles que se refugiassem em seu jugo. Porque Jesus,
quando oferece o jugo, e como ele diz lá à frente, o meu jugo é suave, meu fardo é leve, no verso 30, ele está falando a verdade. Quando os escribas falavam de jugo da lei, ele está falando de opressão, de peso, muito peso sobre o povo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E quando a gente leu a história, eu creio que vocês leram já a história de Roboão, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, é falado sobre o jugo. Aquele povo foi falar com Roboão, o filho de Salomão, sucessor no trono: olha, teu pai aumentou o nosso jugo, agora alivia a dura servidão e o pesado jugo. Eles viviam sobre uma opressão no final do reinado de Salomão. Eles viviam sobre uma opressão, sobre um jugo pesado. Parece nós brasileiros aqui, pagando quase 40% do trabalho do ano todo, só de impostos para o nosso governo. E nós não temos tanto retorno assim em saúde, em educação, em coisas que tão necessárias como segurança pública. Nós vivemos sob jugo, irmãos, sob jugo. Logo, se aproximam as eleições municipais, por acaso, né? Não pensei nisso aí, fazer essa conotação com as eleições, mas eu tenho orado. Eu oro todas as madrugadas, quando eu estou orando pela igreja, as madrugadas, orando pelas famílias da igreja, eu oro pelo avivamento no Brasil, mas eu oro: Senhor, levanta homens que são tementes a Ti, homens e mulheres que tenham temor ao Senhor, que sejam sábios, honestos, que vão administrar nossas cidades, a nossa grande nação, para que nós possamos viver em paz, em ordem, em progresso. O Brasil é muito rico, a nossa cidade é muito rica, nós merecemos receber mais do poder público, diante de tudo que nós pagamos de impostos. Olhe bem quem você vai votar. Os batistas não fazem política, não dão púlpito para político, mas, irmãos, nós temos que chamar a atenção. Quando você for votar, olhe bem quem você vai votar. Pode ser um jugo desigual. Você está orando para que alguém tenha o seu filho liberto das drogas, mas tem partidos aí que são a favor da liberação das drogas. Nós estamos orando por aquelas pessoas que estão sofrendo a questão do aborto. E tem partidos aí que são a favor, é a ideologia deles defender o aborto. Então você não pode, quando for votar, você não pode olhar só o candidato. Você tem que olhar a legenda do candidato, a cartilha do partido. Porque se a ideologia não é uma ideologia que favorece o que nós cristãos defendemos, como nós podemos votar num jugo desigual? Nós temos que votar em quem defende valores e princípios como os nossos. Entende o que eu estou falando? Não estou falando que você vai dirigir seu voto a B ou C, mas que você tenha consciência de escolher o candidato, não isoladamente do partido. Ele faz parte do partido. E quem manda nele é o partido. Na hora da votação, se ele é cristão, eles tiram ele da votação, colocam um substituto, como acontece lá no Congresso Nacional. Quantas vezes eu ouvi fazer isso? Porque é o partido que determina onde será colocado o voto. E nós sofremos muito no Brasil por causa disso. Então, ore, joelhos no chão. Procure conversar com quem está antenado com isso, sobre como votar bem, como escolher bem, se você não tem uma boa orientação. E isso também é julgo desigual. Um cristão votar um não cristão, que não defende aqueles valores e princípios que você tem, isso é julgo desigual também. Isso é uma coisa que veio a calhar aqui, não estava programado nessa minha mensagem, mas por causa da política de Roboão, acabou entrando aqui como ilustração. Então, Roboão foi pedir conselho com os conselheiros de Salomão, aqueles velhos conselheiros, e eles disseram: alivia o jugo, e esse povo vai servir você. Aí foi tomar conselho com quem? Com os jovens. Aqueles que cresceram juntos, né? Que eram amigos, colegas. E os jovens disseram: olha, então fale assim a eles: o meu dedo mínimo é mais largo do que as costas do meu pai. Quer dizer, o jugo vai ser muito mais duro agora.
Vai ser muito mais pesado comigo agora no meu reinado. E nós sabemos a história. Jeroboão levou 10 tribos com ele, e o reino foi dividido em 2 reinos, por causa da dureza, da opressão, do pesado jugo que estava sobre o povo naqueles dias. Então, meus irmãos, quando Jesus está falando de jugo leve e libertador, ele está falando de algo que o povo queria e tinha muita sede. Não só no sentido político, e o povo estava vivendo debaixo do jugo dos romanos naqueles dias, a opressão do Império Romano, mas Jesus está falando sobre alívio especialmente para a alma, alívio para a vida num sentido integral. Então, como podemos carregar o jugo de Jesus? Primeiramente, aceitando o convite de Jesus. Primeiramente, aceitando. Ela está conversando comigo, vocês perceberam? Já respondi. Aceitando o convite de Jesus. O convite tem um destinatário divino, que é Jesus. Jesus que está convidando. Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A condição é importante. A condição é reconhecer a sua necessidade. Só vai a Jesus quem reconhece a sua necessidade, sabe que precisa, e está disposta a seguir Jesus. Só segue Jesus quem tem esse reconhecimento. Segundo lugar, para carregar o jugo de Jesus, nós temos que tomar o jugo propriamente. Tomar o jugo de Jesus. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. E o que é tomar o jugo de Jesus? Nós vimos que aqui é um jugo de madeira, uma peça de madeira. O que é o jugo de Jesus? O jugo era usado, como vimos, para unir 2 animais. Um animal não podia usar um jugo, tinha que somente usar o jugo 2 animais, parelhos. Era usado para unir esses 2 animais, para trabalhar juntos, então com isso render bastante o trabalho. Tomar o jugo de Jesus significa se unir a Ele. Ele está falando: venha se unir a mim. É como você coloca no lado, de um lado do jugo, e do outro lado está Jesus. Ele está dizendo: tome o meu jugo. Imagina você aqui, você está de um lado e Jesus está do outro lado. Até aqui você carregou uma sobrecarga, mas quando você vem e toma o jugo de Jesus, você sente alívio. Aquela carga não está mais pesando sobre você. Sabe por quê? Jesus está segurando o jugo para não pesar sobre você. Ele é aquele que faz alívio, ele traz para você um alívio, e ele permite, agora, se você o deixa, ele vai guiar você de uma forma que o peso compartilhado não será insuportável para você. As suas responsabilidades, os seus desafios, todos eles serão suportáveis. Você vai conseguir. A metáfora do jugo da lei, que era usada pelos escribas, era diferente. Eles diziam jugo da lei, quando estavam ensinando os hebreus naquele tempo de Jesus. Eles diziam jugo da lei, para dizer: essas obrigações, essas responsabilidades que a lei impõe sobre vocês, é o peso da lei. Jesus condenou eles porque eles usavam isso, além da lei, que eram mais de 2.000 mandamentos que o povo tinha que observar, sobretudo na vida, especialmente na lei do sábado. Eles colocaram outras coisas para colocar mais opressão. Se no sábado alguém levantasse um pé acima do joelho, já teria quebrado a lei do sábado. Isso não estava na lei. Eles adicionaram isso nos ensinamentos que eles transmitiam ao povo. Eles acumularam o povo com tanta lei que o jugo era insuportável. E Jesus andou com seus discípulos no meio da seara, permitiu que eles quebrassem espiga, debulhassem espiga, comessem. E isso para os escribas fariseus era quebrar o jugo da lei. Isso era pecado, porque estava trabalhando no sábado para comer.
E Jesus usou aquelas várias parábolas para ensiná-los. Olha, se uma ovelha de vocês cair no buraco, vocês vão lá, quebram o sábado para tirar a ovelha. A ovelha é importante, vocês trabalham para tirar a ovelha do buraco, e a gente não pode trabalhar para salvar, para curar um desses filhos de Abraão, que é mais importante que uma ovelha. Então Jesus usou muitas vezes ilustrações para dizer que eles estavam enganados, estavam colocando um peso excessivo sobre o povo, o jugo da lei. Quando em Atos capítulo 15 houve aquele concílio para decidir se os gentios tinham que circuncidar, guardar o sábado, isso é, todo aquele jugo da lei, e Paulo defendia que não, que os judeus receberam aquilo como um sinal até a vinda de Cristo, e agora a nossa lei é Cristo, e então toda aquela polêmica foi tratada em Atos capítulo 15. E então, dado o momento daquela reunião, Pedro se levantou e disse assim, Atos 15, 7. Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E no verso 10 ele diz assim, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Ele falando como hebreu, ele falando como judeu, ele falando, nós não suportamos, como é que vamos pedir isso para os gentios? Então, lá eles decidiram que o gentio não precisa circuncidar, não precisa guardar todo o ritual da lei, somente se guardar do sangue, aquelas outras coisas que foram colocadas lá, para não escandalizar. Então eles estavam sobrecarregados, o fardo dos fariseus eram exigências da lei e das tradições que eles acumularam ao longo do tempo. E então Jesus está dizendo para que eles venham encontrar alívio e descanso para a sua alma nos ensinamentos de Jesus. Lá em Mateus 23, Jesus nos dá um pouco da ideia de como os fariseus, os escribas, eram tão hipócritas e colocavam tanto peso sobre o povo. E no verso 4 de Mateus 23, Jesus fala, eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Nem com o dedo eles querem movê-lo de Jesus. Eles não fazem nenhum esforço, mas eles colocam bastante esforço sobre o povo, bastante peso, um fardo pesado sobre o povo. Mais adiante, ele diz no verso 14, ai de vós escribas e fariseus, porque devorais as casas das viúvas e para disfarçar fazeis longas orações. Por isso recebereis uma condenação muito maior. Chegavam ao ponto de explorar as pobres viúvas a pretexto de fazer orações, porque como os padres cobram para fazer missa, eles cobravam para fazer oração. Então eles faziam muita coisa opressora sobre o povo, e até sobre viúvas. Em outro lugar, Jesus fala, verso 25, ai de vós, escribas fariseus e hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Eles tinham muito pecado. Aparentemente, por fora, eles eram santos, mas eles eram demônios por dentro. Porque Jesus vai falar isso em João lá, vocês são filhos do diabo. Lá no capítulo 18 de João, Jesus fala, vocês têm como pai o diabo e querem fazer as obras do vosso pai. 18 de João, né? 8. Fiquei em dúvida agora. 8? 8, né? Então, em terceiro lugar, como podemos carregar o jugo de Jesus? Primeiro, aceitando o convite. Segundo, tomando propriamente o jugo de Jesus. Terceiro, aprendendo de Jesus. O povo estava aprendendo com os escribas, fariseus, mas o fardo cada vez mais pesado, cada vez insuportável. Agora Jesus fala, venham a mim, aprendam de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus nos chama a aprender com ele. Ele é humilde,
de coração, ele é manso, ele não oprime ninguém, ele não vai fazer pesar a vida de ninguém, ao contrário, vai fazer aliviar a vida e a opressão. Jesus nos chama a aprender com ele, a estudar os seus ensinamentos, a saber aplicar na nossa vida os seus princípios, os seus valores, na nossa vida, no nosso dia a dia. É isso que Jesus está dizendo quando diz: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Se você já leu a Bíblia toda uma vez na vida, e é recomendável lê-la uma vez por ano, você deve ter encontrado algumas coisas que você não gosta. Já encontrou alguma coisa na Bíblia que você não gosta? Durante muito tempo da minha vida, eu li alguma coisa que eu não gostava. Aí eu encontrei uma frase de Robert Sproul, teólogo, escritor muito conhecido do mundo, trabalhou muito com teologia, com escolas, instituições teológicas. Ele faleceu agora recente, em 2017, nos Estados Unidos. E ele disse assim: se há algo na Bíblia que eu não gosto, o problema não está nela, o problema está em mim. Se tem alguma coisa que, quando você lê a Bíblia, mexe com você, te incomoda, saiba, o problema não está na Bíblia, o problema está em você, está em mim. E é por isso que nós precisamos de Jesus, porque precisamos aprender dele. Pode ser que aprendemos errado com um pastor, com um padre, aprendemos errado, alguém nos falou errado, ensinou errado a Bíblia. Olha os escribas que eles faziam, eles pegavam e ensinavam errado o povo. Quantas coisas Jesus falou para eles, tudo que eles estavam fazendo errado. Eles estavam ensinando errado, estavam colocando fardo insuportável sobre o povo, e tudo aquilo estava errado, e Jesus fala: vinde a mim, aprendei de mim. Então nós precisamos aprender de Jesus. Aprender de Jesus é entender tudo. E quando alguma coisa precisa ser modificada, a gente vai dizer: é eu que preciso mudar. Ó Senhor, me ajuda a mudar. Senhor, me dá forças para mudar. Senhor, eu sei que eu posso mudar. Não é como aquela historinha que a Cidinha costuma falar do cachorrinho, sabe? Eu sei que eu preciso mudar. Toda vez que faz uma coisa errada, o dono vem lá e disciplina ele. Eu sei que eu preciso mudar, mas não muda. Saber e não mudar não ajuda em nada, né? Se a gente sabe que tem que mudar alguma coisa, a gente está aprendendo de Jesus, o que a gente vai fazer? Uma mudança. Vamos fazer a mudança que tem que ser feita. Isso está em nós, isso depende de nós. Então, por isso, carregar o jugo de Jesus é aprender dele. Em último lugar, é encontrar o descanso. Jesus diz: e achareis descanso para a vossa alma. Quando nós seguimos a Jesus, quando nós aceitamos o seu jugo, nós encontramos descanso para a nossa alma. A coisa que mais a pessoa almeja nesse mundo é paz interior. Pergunta para o rico que não é crente se ele tem paz interior. Pergunta para a pessoa que vive em conflito na sua família, que não tem Jesus no seu coração, se ela tem paz interior. Pergunta para o seu amigo que está louco para fazer $1 bilhão na sua carreira até 50 anos, e ele não tem Jesus no seu coração, se ele tem paz interior. Ninguém nesse mundo tem paz interior sem Jesus. Quando Jesus diz: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, está dizendo que essa é a mensagem. Este é o único modo que nós temos, o único caminho que nós temos para encontrar descanso para as nossas almas. Isso não significa ausência de problemas. Não. Nós temos problemas físicos, temos problemas mentais, nós temos problemas sociais, nós temos problemas políticos, nós temos problemas de toda ordem. Né? Toda ordem. Ontem eu tive um problema físico. Eu sei que eu comi alguma coisa que me fez mal. Me deu um problema terrível. Passei a tarde toda estufando o meu estômago com gases, eu tentava aliviar aquilo, e só começou a melhorar quando eu provoquei, desculpe a palavra, o primeiro vômito. É quase morrer para mim, sabe, enfiar o dedo assim e tentar jogar para fora o que estava mal. É quase eu morrer, mas eu não aguentei mais e eu tive que fazer isso. E depois tive o problema da diarreia, depois veio o vômito de novo, mas agora foi espontâneo. Foi um grande problema físico. Eu fiquei muito fraco. Falei para o irmão Zé Fernandes ontem à noite: irmão Zé Fernandes, eu não vou amanhã na EBD, acho que eu não vou poder ir. Eu passei mal hoje, falei com a irmã Franciele também sobre isso.
Mas passou. Hoje de manhã, amanheci bem. Comecei a comer, o estômago está bem reguladinho. O problema passou. Isso é só um problema leve. Os maiores problemas que nós temos são os problemas que causam cansaço mental. Causam cansaço para a nossa alma. Esses são os maiores problemas. Algumas pessoas têm esses problemas e não conseguem resolvê-los. Eles precisam resolver os seus problemas, precisam resolver, colocar ordem no seu mundo interior. Nós estamos no mês de setembro, que é chamado Setembro Amarelo. É um alerta para cuidar da saúde mental. Algumas pessoas precisam ir a um psicólogo, estão indo à igreja, estão recebendo oração e ainda assim estão com seus problemas. Precisam ir buscar alguma orientação além do espiritual. Pode entrar na área da psicologia. Alguns precisam de psiquiatria, precisam de algum remédio para controlar os hormônios. Alguma coisa está descontrolada nos hormônios. Os neurônios são uma coisa mais fascinante do mundo, estudar sobre os neurônios. Sabia que tem o neurônio da fome? É aquele que mexe você para você comer. É só o neurônio da fome. Tem neurônio de tudo, tem um neurônio certo. E se eles estiverem bagunçados ali dentro, a gente sofre. A gente não consegue levar uma vida em ordem e equilíbrio. Eu estou falando isso, mas a Dineri que está aqui, ela que deveria falar sobre isso. Ela está trabalhando com isso, ajudando pessoas nessa área. Né, Dineri? Se eu falei alguma besteira, me perdoa, depois você me corrige. Então, nós temos problemas que precisam ser resolvidos. Mas maior do que todos os problemas são os espirituais. Aquele que ainda não tem Jesus no seu coração, aquele que ainda não confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, esse é o maior problema, o maior dilema da vida. Enquanto ele não vir a Jesus, enquanto ele não entender a sua necessidade espiritual, enquanto ele não aceitar o convite de Jesus, enquanto ele não tomar o jugo de Jesus, aprender de Jesus, ele não vai ter alívio, não vai ter paz para a sua alma. Vai continuar o seu sofrimento insustentável. Só Jesus pode trazer esse descanso. Ele diz, aprendei de mim. Vamos dizer juntos? Verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Não está falando para o seu estômago que está doente, para o seu corpo que está doente, não está falando para a sua mente, ele está falando descanso para a sua alma, para a sua vida, seu psique. Toda a sua existência está nisso aqui. E quando você pensa em toda a existência, então você está ligado a um corpo, você está ligado aos neurônios, você é um ser integral. Então, se você tem descanso que Jesus dá, tudo vai estar bem. E como alguns ditados dizem, mente sã, corpo são, mas nós temos que ter esse cuidado de, se o espiritual não está bem, há um desequilíbrio em todo o restante do nosso ser. Então, esses passos refletem uma vida de fé e confiança em Jesus, buscando sua orientação, buscando seu apoio em todas as áreas. Você já aceitou o convite de Jesus? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você já tomou o jugo de Jesus? Já se colocou submisso a Jesus? Tomai sobre vós o meu jugo. Você está aprendendo de Jesus, colocando em prática os seus ensinamentos na sua vida, seus princípios no seu dia a dia, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você já encontrou descanso? E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos caminhar em Cristo, cada dia mais aprendendo a exercitar o jugo de Jesus, porque ele é suave e ele é leve.